De máquina de manipulação de sentimentos a uma ameaça à democracia, está de novo lançado um debate sobre o perigo das redes sociais. O caso envolve o Facebook e uma empresa que roubou dados dos perfis dos utilizadores para manipular resultados eleitorais. As investigações decorrem no Reino Unido e nos Estados Unidos, depois da denúncia feita por um antigo diretor da Cambridge Analytica. Há pelo menos 2 anos que a Facebook sabe que a empresa de tratamento de dados Cambridge Analytica roubou a informação de milhões de utilizadores para espalhar rumores, desinformação ou notícias falsas durante a campanha presidencial norte-americana. A garantia do antigo diretor de pesquisa da Cambridge Analytica. A imprensa britânica Chris Wylie revela que a empresa foi contratada pelo então diretor de campanha de Trump, Steve Bannon, para influenciar os eleitores americanos e usou ilegalmente informação retirada dos perfis de 50 milhões de utilizadores do Facebook. Imagine I go and ask you, I say, hey, if I give you $1, $2, could you fill out the survey for me? Just do it on this app. And you say, fine, right? I don't just capture what your responses are. I capture all of the information about you from Facebook. We were able to get upwards of 50 million plus Facebook records in the span of a couple months. No seguimento da denúncia, a Facebook já perdeu mais de 30 mil milhões de dólares na Bolsa norte-americana. A gigante rede social deverá agora ser investigada pela Comissão Federal do Comércio, vai ser ouvida no Congresso e o Parlamento Europeu também convocou o fundador e presidente da Facebook para prestar declarações. No Reino Unido, a comissária de informação britânica pediu um mandado de busca à sede da Cambridge Analytica e a suspensão da auditoria que a Facebook estava a fazer aos servidores da empresa de tratamento de dados, com medo que perturbe a investigação. O Parlamento Britânico também quer ouvir Zuckerberg por achar que numa audição da Comissão Parlamentar para o Digital, um alto quadro da empresa mentiu aos deputados. I don't think Facebook was straight with us. Facebook have known about this data breach for over 2 years. They did nothing to make sure that the data that was taken was destroyed properly as they requested it should be done. I don't believe that they've notified their users. O presidente executivo da Cambridge Analytica também é acusado de faltar à verdade na comissão e foi entretanto apanhado por uma equipa da televisão britânica Channel 4 a oferecer-se para influenciar eleições no Sri Lanka com recurso à corrupção e prostitutas. They will offer a large amount of money to the candidate to finance his campaign in exchange for land, for instance. We'll have the whole thing recorded on cameras. We'll blank out the face of our guy, and we'll have posts on the internet. Send some girls around to the candidate's house. We have lots of history of things. Alexander Nix garante que as suas declarações foram mal interpretadas, mas já foi suspenso pelo Conselho de Administração. São convidados deste 360 Gustavo Cardoso, professor universitário do ISCTE, e Diogo Queiroz de Andrade, diretor adjunto do Público. Muito boa noite aos dois. Diogo, começo por lhe perguntar se este caso pode ou não alterar a forma como a maior parte dos utilizadores circula nas redes sociais, com outro tipo de preocupação ou de consciência? Não, o Facebook tem 2 mil milhões de utilizadores, não é este caso que vai provocar alguma mudança, pode eventualmente provocar uma mudança na gestão do próprio Facebook, ou seja, a liderança do Facebook pode decidir fazer alguma coisa sobre a forma como a informação falsa circula na rede e a forma como as campanhas políticas são promovidas na rede. Professor, a atração ou a disponibilidade do público para a informação falsa, ela levanta-nos um problema sobre as redes sociais ou sobre um problema de legitimidade e de confiança que existe já entre a maior parte da comunidade e os atores institucionais? Nós temos aqui uma espécie de tempestade perfeita, porque vivemos numa época em que podemos dizer que Portugal é um caso singular de confiança nos meios de comunicação social, que não acontece na maior parte dos países. Nós, comparativamente, temos muito maior confiança que os cidadãos de outros países europeus ou mesmo fora do espectro europeu. Por outro lado, temos a descoberta por parte dos Estados e das empresas daquilo que é uma técnica muito antiga, que é a propaganda e a manipulação com as novas tecnologias. E, por outro lado, temos empresas demasiado grandes e imbuídas numa cultura de Silicon Valley, ou seja, uma explicação muito breve. Qualquer um de nós faz atualizações nos seus computadores ou nos seus telemóveis quando é pedido. Isso é uma lógica de quando o erro surge, é para corrigir e depois fica tudo bem. Só que a realidade é muito mais complexa que a tecnologia. E, portanto, o que nós temos são empresas que funcionam nessa perspectiva. O Facebook acreditou até hoje
que poderia sempre resolver os problemas, por muito grandes que eles fossem, e por isso vai fazendo ajustes permanentemente. Só que neste momento nós temos uma situação que provavelmente está-se a refletir nos mercados, por um lado, mas também tem a ver com o poder, em última análise. Com poder envolve, porque as histórias na percepção pública depois cruzam-se todas. A questão da Rússia, das eleições norte-americanas, Cambridge Analytica, o Brexit, tudo isto passa a ser. E o que nós sabemos também é que nos Estados Unidos, cada cidadão americano, na parte pré-eleitoral, para cada notícia de um órgão de comunicação social como a RTP, portanto notícia verdadeira, esteve em contato com uma notícia falsa, um rácio de 1 para 1. E essa é uma realidade muito diferente, por exemplo, da europeia. Vamos acreditar que passa a haver mais filtros? Ou... O problema que nós temos perante a frente tem a ver com a nossa própria percepção da realidade. Nós sempre achamos que aquilo que vemos podemos acreditar. Ou aquilo que recebemos a partir de instituições credíveis, como a comunicação social, é para acreditar. Só que vivemos numa época em que é possível, inclusive, manipular as suas imagens e o seu discurso e não ser ao telespectador imediatamente percebido que não é aqui a pessoa que está aqui no estúdio neste momento a falar essa informação. E que só mesmo o software é que vai poder detectar. Portanto, é uma mudança de paradigma em que ver para crer não chega. E isso muda completamente a nossa lógica de funcionamento e o nosso cotidiano e a forma como nós aprendemos, inclusive na escola. Portanto, vai ter que mudar por aí, pela escola, vai ter que mudar pela comunicação social também, que vai ter, e está a fazê-lo ao dar atenção a estas temáticas, e depois pelas instituições. Nós não estamos fora de contexto das próximas eleições que nós vamos ter, legislativas ou europeias, que se tornem também interessantes para ser criada alguma confusão. Pronto, disso depois podemos falar. Já vamos olhar com mais detalhe para a forma como os partidos e as entidades políticas se vão também adaptando a esta realidade. Diogo, nesta notícia em concreto do Facebook que estamos a trabalhar, percebeu-se que o russo que esteve a escolher, o especialista russo que esteve a escolher os perfis, exatamente que tipo de perfis é que interessavam, é um investigador do Departamento de Neurociências da Universidade de Cambridge. Portanto, nós estamos a trabalhar, ou estamos a ser trabalhados por pessoas que utilizam armas ao nível do inconsciente e do subconsciente. Não, claramente o Facebook é uma plataforma, uma ferramenta que foi construída para manipular psicologicamente os utilizadores. Foi, na sua gênese, construído para manipular psicologicamente no sentido de vender publicidade, mas agora está a servir para vender candidatos e para vender emoções. E ao vender emoções está a servir para atingir determinados objetivos em termos políticos. O que foi feito aqui foi exatamente isso. Foi feito pelas neurociências e aliás, os vídeos hoje revelados pelo Channel 4 revelam que o investimento foi cerca de $1 milhão só no desenvolvimento da ferramenta que permitiu analisar e trabalhar todos estes dados. Depois houve um investimento massivo, quer da parte da Rússia, quer da parte dos vários sites de informação que trabalhavam na rede de promoção de Donald Trump, que produziu informação falsa que chegava a todos os utilizadores. Portanto, estamos a falar de investimentos gigantescos. No caso americano, era preciso esta dimensão por causa do tamanho do país, por causa dos estados-chave em que era preciso chegar para conseguir garantir que Donald Trump vencia nesses estados de forma a ganhar a presidência, porque o sistema americano, é importante dizê-lo, não funciona apenas com base nos votos, funciona também com base na forma como esses votos são distribuídos através dos estados, e ali a questão importante era ganhar 3 ou 4 estados-chave de forma a que a coisa pudesse resolver-se a contento de Donald Trump. Ele, aliás, não teve mais votos que Hillary Clinton, mas conseguiu ser eleito por causa do colégio eleitoral. A situação é tremendamente grave naquele caso. Na situação do Brexit foi o primeiro momento em que se criou este teste, em que, aliás, foi feito esse trabalho do cientista russo. O que se fez foi uma análise de uma dimensão mais pequena. O eleitorado britânico é mais pequeno, e a amostra também era mais pequena, mas o efeito foi o mesmo, foi a manipulação. E uma questão que levou Theresa May há uns tempos a dizer que as redes sociais e instrumentos como o Facebook transformam-se em ataques e em ameaças à democracia. Porque a questão aqui ajuda-nos a entender, um cidadão conhece um instrumento chamado propaganda, sabe exatamente o que é que está na origem de um tempo de antena, ou quando houve um ator político, sabe exatamente o que é que está a acontecer ali e com que intenção está aquela mensagem a passar. A forma como foi utilizado o Facebook dava a intenção, ou
dava a sensação às pessoas que elas não estavam a ser alvo de uma mensagem que estava a ser despejada no colo delas, mas que estavam a descobrir coisas, não é? A questão é essa, e esse é um dos aspectos importantes. Aliás, há dois aspectos aí importantes. O primeiro é dizer, mas eu não sou manipulável, que é aquela reação que todos temos. Somos porque a manipulação é tudo menos óbvia. Isto vai ao âmago das emoções. No caso, por exemplo, americano, eu vi algumas notícias que foram veiculadas e dirigidas a alguns targets específicos, tinham muito a ver com as questões raciais. E manipulavam no sentido, aliás, não era sequer no sentido de promover Donald Trump, era no sentido de denegrir Hillary Clinton. E o que diziam era, ela não se preocupa com os negros, ela não se preocupa com vocês. Isto servia para criar sentimentos negativos, mas apelava a emoções absolutamente básicas e nós não tínhamos noção, nós, os legisladores que receberam aquelas informações, não tinham noção da forma como estão a ser manipulados. Portanto, este é um dos pontos que é interessante ver, é que lá está, não se passa comigo, passa-se com toda a gente, potencialmente, porque nós não temos noção disso. E depois, a forma como são utilizadas estas notícias, como dizia o Gustavo, dá a entender que as notícias são verdadeiras, sem o serem. As pessoas não percebem e nós estamos habituados a acreditar na informação que nos chega e tendemos a acreditar que o que vem do meio de comunicação social é verdadeiro, mas há meios de comunicação social e há meios de comunicação social, como dizia o Gustavo Cardoso, e não são todos iguais. Embora o Facebook tente, na sua rede, na sua forma de aceder à informação, mostrar que são todos iguais, não são. E é sempre preciso ver a fonte de informação, de onde é que ela vem. Mas são até comunidades onde há culturalmente a identificação dos meios de comunicação social com determinadas áreas políticas ou com perfis mais tabloides ou menos tabloides. E isso... Sim. Se calhar é menos dissimulado do que noutros sítios, até. É mais essa assumido, assunção. aliás. Não. Claramente, no caso americano, há órgãos de comunicação social que se alinham com candidatos. Claro. Isso tem historicamente a ver com um processo de descredibilização, digamos assim, dos vários meios de comunicação social que levou a que se criassem plataformas que servem os seus próprios públicos. Mas aqui estamos a falar de outra situação que vai muito para além disso. Aqui estamos a falar de manipulação através de informação notoriamente falsa que visa, pura e simplesmente, manipular emoções na véspera do dia do voto. E depois é a dimensão, a quantidade de dinheiro que foi investido, a quantidade de notícias que foram criadas. O próprio diretor de campanha digital do Donald Trump, que esteve na Web Summit o ano passado, dizia que a mesma notícia falsa, já de si, foi usada e alterada 50 ou 60 mil vezes para se direcionar a targets, alvos muito específicos, muito concretos, que pretendia precisamente para cada grupo de pessoas, conforme o tipo de emoção que os fazia despertar ou agir, alterar e conseguir chegar a esse ponto. Mas a questão põe-se mesmo ao nível da democracia. Como é que a democracia se defende de um instrumento destes? A democracia é mais antiga do que aquilo que nos traz até hoje aqui, que é a televisão. E nós sobrevivemos à televisão e adaptámos a televisão no quadro dos regimes democráticos a funcionar não como um objeto de propaganda, porque também foi em regimes totalitários no século XX. Portanto, nós temos que perceber que estas tecnologias são poderosas, mas que também são moldáveis àquilo que nós pretendermos. Agora, há um ponto de partida que é importante, que é este, que é uma questão que tem a ver com a comunicação social e a democracia. Se nós queremos ter democracia, temos de ter comunicação social e precisamos ter comunicação social livre. São duas variáveis que conjugam para a existência de liberdade, efetivamente, em sociedades democráticas. Se, porventura, algum dia nós começarmos a ver o desaparecer da comunicação social tal como nós a conhecemos... Trump venceu umas eleições em guerra com toda a comunicação social, mas também apoiado pela outra comunicação social, que é aquela que nós chamamos como sendo falsa, ou que outros colegas meus denominam de junk news, ou seja, notícias de lixo, mas ela está lá. E isso é foi um fenómeno novo e, aliás, teve outro tipo de consequências, como o Diogo estava a falar, é que houve, inclusive, notícias no caso do Trump dizendo não vá para as filas de voto porque está muito demoradas, vote pelo telefone, o que era uma impossibilidade. Portanto, utilizou-se tudo aquilo que estava ao alcance para que houvesse a vitória de um candidato. É o jogo do vale tudo. E é preciso ter, para os nossos telespectadores perceberem a grandeza do que nós estamos a falar, 126 milhões de americanos, 126 milhões, foram expostos a notícias falsas no período pré-eleitoral. Desses, 20 milhões interagiram diretamente com as notícias nessas redes. Quer dizer, partilharam com amigos, fizeram comentários, puseram likes, portanto, utilizaram toda a panóplia daquilo que nós podemos utilizar nas redes sociais. E depois, como o Diogo estava aqui a falar também, e como também a Ana falou, são 3 milhões de votos que fizeram a diferença depois no final. Portanto, esta grandeza, 126 milhões, notícias falsas, 20 milhões interagiram com elas, 3 milhões
foram os votos, as diferenças de votos no final entre Hillary e Donald Trump. Aquilo que também é preciso perceber é que nós estamos a viver, e isso é uma outra questão importante, nos Estados Unidos discute-se, fora dos Estados Unidos nós estamos muito preocupados com as regras da concorrência, mas dentro dos Estados Unidos é onde se discute o que é que se vai fazer ao Facebook e ao Google e às outras empresas monopolistas à escala global. E, provavelmente, não sei se será no nosso tempo de vida ou não, eu espero que seja, nós veremos acontecer ao Facebook e às grandes empresas o mesmo que já aconteceu às empresas de telecomunicações norte-americanas, ou seja, foram partidas para se tornar mais pequenas, as suas patentes foram colocadas ao serviço das empresas norte-americanas que quiserem entrar no mercado para competir, e há uma série de regulação que vai ter que acontecer. Qual é o problema? O problema é que estas empresas se tornaram também ativos valiosos nas corridas eleitorais. E, portanto, há questões aqui, elas pagam também, fazem lobby, as companhias de telecomunicações também faziam, mas, para além disso, elas são instrumentos de vitória eleitoral, o que não era exatamente a mesma coisa que se passava com as companhias de telecomunicações no seu tempo. Nós já vamos à regulação, mas agora tentar perceber como é que todos os atores, e não são só políticos, vão usando nomeadamente o Facebook como um instrumento. Nós temos em Portugal poucas centenas de milhares de utilizadores do Facebook, mas ele é, para muitos, assim, o Facebook, são 100 o Facebook em Portugal, se nós pensarmos, para tornar as coisas mais simples, se pensar em 7 milhões de portugueses com a internet, desses 7 milhões, 6 milhões são utilizadores do Facebook, aproximadamente. Portanto, essa é a realidade. O Twitter não é tanto. Se fôssemos espanhóis, seria o Twitter muito mais, porque isto também muda de país para país qual é a rede social. Mas estamos a falar de mais pessoas do que a população ativa, acho eu. E estamos a falar de mais pessoas do que o número de eleitores, que vai às urnas mesmo. Eu acho que nós temos que começar a perceber isto. Porque é que muitos atores utilizam o Facebook como um meio preferencial. Sim, embora tenham que pagar, porque o Facebook também o Facebook é um negócio, em última análise. E, portanto, se um político quer chegar, um político ou um órgão de comunicação social quer atingir e está no Facebook um número alargado de pessoas, tem que pagar para fazer publicidade para ter esse alcance. E, portanto, isso também conta. Mais uma vez, vai ser quem tiver mais dinheiro pode utilizar melhor, desde que tenha uma boa estratégia, ou que fure as regras do jogo, como foi o caso do Cambridge Analytics, porque tinha acesso àqueles, não foram no início 50 milhões, mas são, para nós termos, os nossos telespectadores perceberem, nós estamos a falar do uso indevido de 50 milhões de perfis, que é 5 vezes a população de Portugal. Portanto, essa é a escala que nós estamos a falar, não é? E depois com diferenças de milhões para ganhar eleições. É importante manter esta relação para percebermos. Mas no caso português, os partidos e os políticos já perceberam. E vamos, eu agora vou fazer aquele papel de professor de Ciências da Comunicação. Nós vivemos numa época em que jornais portugueses têm um número muito mais reduzido do que o alcance que o Facebook, se estivermos a falar dos locais, dos regionais, alguns deles, o Facebook oferece à partida a possibilidade de chegar até um número sem pagar superior ao número de leitores. Então, quando estamos a falar da relação, e um canal como este onde nós estamos aqui, vamos imaginar, não falando aqui, mas pensar 100 mil pessoas, quanto é que eu preciso para pagar ao Facebook para ter 100 mil pessoas? Se eu pagar 100 euros, se calhar consigo 100 mil pessoas, em determinadas condições. Portanto, esta é a outra realidade versus aquela onde nós estamos aqui sentados agora neste momento a conversar. A questão é sempre a utilização indevida e o furar as regras do jogo no acesso e na comunicação nestas plataformas, não é? É isso, mas não é só isso. Hoje eu havia quem dissesse, mas o Facebook é só uma ferramenta. É verdade que é só uma ferramenta, mas um martelo também é só uma ferramenta. E eu sei que com o martelo eu posso pregar pregos ou posso atacar alguém. A questão é que o Facebook não é um martelo, ou pelo menos não parece um martelo, parece ser uma pena. É uma pena que depois é usada para dar marteladas muito grandes. Mas nós não temos consciência disso, nós somos enganados, porque não temos consciência daquilo que aquela ferramenta está a fazer. E este é um argumento muito importante. Nós não sabemos que estamos a ser enganados, mas nem que estamos a ser manipulados, nem que as nossas emoções estão a ser usadas. Nós sabemos que aquela é uma ferramenta, sabemos que colocamos lá voluntariamente os nossos dados, mas não sabemos para que eles estão a ser usados e não temos noção da forma como somos manipulados. Agora, esta questão da verdade e da forma como podem ser usados os dados para alterar eleições também em Portugal. Isso também pode vir a acontecer. Quer dizer, neste momento os nossos políticos, felizmente, ainda não chegaram a essa fase. Esperemos que nunca cheguem, mas a ferramenta está lá. E agora toda a gente em todos os países sabe como é que isto se faz. Mas pode ser considerado ilegítimo que
que um político, que uma força política olhe para uma ferramenta destas e tente utilizá-la para perceber qual é o tipo de tema que o público está Isso mais... não parece ilegítimo todo. Fazer uma sondagem ou utilizar o Facebook, isso não parece ilegítimo. É mais ou menos a mesma situação. Agora, não é por acaso... Não é bem uma sondagem. Numa sondagem eu sei que me fazem perguntas e sei para que é que querem as respostas. Sim. É olhar para tendências e para temas e ver que tipo de reações, portanto, fazer um estudo sem que haja uma percepção consciente sim, do sim. dono do perfil do que é que está a acontecer ali para tentar perceber qual é a receptividade para determinados temas. Bom, isso é como avaliar, por exemplo, os títulos dos jornais em Portugal para perceber quais são os temas que estão a ser discutidos. Não me parece que seja provavelmente ilegítimo, não me parece que seja perigo, que seja grave. Agora, não é por acaso que há um determinado tipo de discurso que passa melhor nas redes sociais. É o discurso que apela às emoções, um discurso político. Não é por acaso que Matteo Salvini ganhou as eleições em Itália e agradeceu à internet, graças a Deus pela internet, graças a Deus pelas redes sociais, graças a Deus pelo Facebook. Ele foi muito explícito. Porque aquele tipo de discurso é o que funciona melhor. Porquê? Porque é o discurso básico que apela às emoções, que é apela à ignorância, apela ao medo do desconhecido e, por isso, tudo o que é xenófobo, tudo o que ataca ao estrangeiro, o imigrante, é bom, funciona bem. E é um discurso que passa muito melhor aí. Qualquer discurso mais sofisticado tem muito mais dificuldades em passar. Portanto, é uma questão de são os mais ricos que fazem passar melhor a informação, mas são os mais ricos que querem fazer esta informação populista ou esta desinformação populista. Por isso é que, neste momento, se estão a assistir também a tantas vitórias populistas em determinadas eleições e por isso é que o Facebook está a ganhar tanta importância das eleições. Um fenómeno não se pode dissociar do outro. As coisas estão a correr em paralelo. Há manipulações claras do sentido populista que utilizam o Facebook. Não só, mas também. Como é que se regula a produção de informação que tem à partida milhões e milhões de possíveis autores? Essa é uma pergunta para a qual não há resposta neste momento. É preciso dizer, o ponto de partida é que não há regular uma classe. Agora, regular todos os utilizadores do Facebook são potencialmente criadores de informação. São, e aquilo que fazem normalmente é, por exemplo, se este vídeo deste programa estiver a ser disponibilizado daqui a pouco, vai haver alguém que vai escrever, nem vai ver o vídeo e vai escrever e dizer assim: isto é tudo mentira, estão a querer enganar-nos. E isso é aquilo que vai ser partilhado a seguir. E, portanto, logo aí a mensagem ficou completamente alterada. Portanto, é verdade que é muito complicado, mas há certo tipo de questões, que são essas que estão a ser neste momento a ser discutidas, que é o que o Facebook devia ter feito para impedir o aproveitamento indevido dos seus dados. Essa é uma dimensão. A outra tem a ver com os limites para as campanhas eleitorais. Como o Diogo estava a dizer, aquilo que a ironia deste processo todo, destes vídeos, que os telespectadores depois podem consultar também, estiveram aqui a passar, é que a empresa é apanhada por dizer aquilo que muitas empresas iguais à sua fazem também. Não por causa da questão do Facebook, mas sim pela manipulação de eleições e criar armadilhas para candidatos, etc, etc. Portanto, é aí que tudo se desmorona, porque falar sobre o Facebook, e aí eu concordo com a Ana, é um pouco estranho para a maior parte das pessoas, porque aquilo é uma plataforma para partilhar coisas. Ninguém percebe muito bem como é que aquilo funciona, nem o que é que está a acontecer durante o processo da utilização. Mas uma das coisas, claramente, é perceber que talvez ser grande demais seja um problema. E eu volto a dizer a mesma coisa. Não é... Em certas situações, os monopólios até podem funcionar. A questão, aliás, todas estas empresas têm-se posicionado sempre como... Aliás, o motto do Google, por exemplo, é não fazer mal. E, portanto, a ideia de que nós somos grandes, mas somos positivos para o bem da sociedade, estamos a agir. Mas já são histórias demais que nós vamos descobrindo, graças aos jornalistas, e essa é a questão fundamental. Tudo isto não tem a ver nem com os partidos, nem com os governos, nem com as entidades reguladoras. São os jornalistas que têm descoberto essas histórias e as têm colocado. Snowden, todas elas vão mostrando que há muitas fragilidades no mundo que nós estamos a construir. E isto também é natural se nós pensarmos que nós temos a internet nas nossas vidas, desta maneira, mais ou menos desde 1995, e as redes sociais... para aí desde 2007, maior, ganhando alguma dimensão. Portanto, é demasiado novo. Mas um Facebook repartido, ou a dimensão do Facebook repartida por 20 empresas, provavelmente surgiria outra analítica capaz de, em vez de ir só ao Facebook, ir às outras todas e fazer o mesmo tipo de atuação. Do problema pode ser minorado, porque o que nós estamos aqui a falar é de uma entidade... Bem, se quisermos porque o Facebook, sabemos que teve percepção e deixou a coisa correr. Se quisermos fazer, eu tenho mais confiança no Facebook, por exemplo, do que no seu clone russo, que neste momento é propriedade do Estado russo.
que é a rede social que houve contacto, que é a rede social para os países de língua, portanto, russa. Ou provavelmente nos seus equivalentes para a China também. Apesar de tudo, os Estados Unidos são um Estado que tem checks and balances, tem os seus contrapoderes e permite alguma lógica de maior segurança. Mas o facto de ser muito grande traz muitos problemas. E, em particular, é uma questão da cultura da empresa. A RTP tem uma cultura, o público tem outra, e o Facebook tem uma cultura muito própria. E a cultura que foi aquela como nós começámos. A ideia de que todos os problemas, se nós estamos a fazer o bem, nada de mal pode daí advir. E, para além disso, sempre que há um problema, nós resolvemos porque nós somos bons e temos capacidade de o fazer. O problema é que isto gera a vida das pessoas. E, a partir daí, os problemas tendem a ser verdadeiramente graves. E quando tem... Aliás, o Facebook teve em estado de negação relativamente a esta situação durante tempo demais. E tudo isto, agora com o mercado e com as ações a baixarem, a questão é levada efetivamente a sério. Mas vale a pena perceber também, por exemplo, que em Portugal há com certeza pessoas que nós não conhecemos e que trabalham para o Facebook e que têm acesso à nossa informação, que são contratados, tal como o Snowden era, que não era exatamente do Estado, são pessoas que são contratadas com contratos de precariedade, vários, com empresas, e que vão manipulando, vão tendo que tomar decisões que vão sendo indicadas. Por exemplo, se eu publicar alguma coisa e se verifica que isso não deve estar, eles dão indicação e são eles que estão a monitorizar para retirar. Essas pessoas têm acesso aos nossos dados também. Portanto, o melhor é mesmo continuar a publicar cãezinhos e gatinhos, não é? É o mais seguro. Ou pelo menos decidir que chapéu é que se quer ter no Facebook e nunca colocar todos os chapéus no Facebook. Meus senhores, muito obrigada aos dois. Muito boa noite. Boa noite. O Estado vai pagar cerca de 30